Boa noite a todos. Hoje, dando continuidade a essas apresentações na internet, assim, com essa ferramenta que a gente está dispondo, que é as lives, que sem dúvida nenhuma para o nosso público, principalmente voltados na área da saúde, é o que a gente almeja dar um pouco mais de instrução e conhecimento nessas áreas que envolve a medicina, que é o nosso expertise. Hoje, mais uma vez, vou dar continuidade ao assunto sobre a Covid-19 com o nosso colega Stefan Cunha Juvari, que é um grande colega meu já de alguns anos, de mais de 30 anos, da universidade. E deixa eu só ajeitar aqui. Isso. E o objetivo dessa live hoje, sem dúvida nenhuma, é que a repercussão foi tão boa da última vez que ele nos falou. Aí, Stefan, tudo Tudo bom? bom? Como Tudo é que você bom. está? Tudo Tudo em bem? ordem, tudo em ordem. Então, Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. não, mas é justamente o que eu estava comentando antes de você entrar. Teve tanta repercussão e eu tive um problema técnico, obviamente, da parte não do computador, da máquina, mas é o que vem atrás da máquina, se sou eu, de não aplicar, eu não gravei. E todo mundo me perguntou a respeito da live que a gente tinha feito antes, que foi a partir dela teve um monte de repercussão, principalmente de esclarecimentos e cada vez mais perguntas a respeito de tudo que a gente comentou. E eu acho que assim, a gente vai. Eu quero pegar um gancho da live anterior e dar continuidade do que a gente vai fazer agora. E estava falando que Tá. você, além de ser médico, professor universitário, formação, trabalha no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. A gente se conhece há mais de 30 anos e, sem dúvida Verdade. nenhuma, é isso que a gente. São coisas na vida que a gente tem de prestigiar aqui, principalmente a nossa amizade. E acho que Aham, assim, é. eu justamente dando essa oportunidade de transferir um pouco do seu conhecimento, profundo conhecimento que você gosta de falar da sua área, da sua especialidade, a respeito dessa pandemia do que a gente está vivendo hoje em dia. Então, eu queria resgatar uma coisa que a gente ficou lá atrás. Nesse último século, a gente vem tendo algumas pandemias que são mais impactantes, né? A gente fala muito de Covid-19, mas a gente tem tuberculose, varíola, tem várias coisas. Eu queria que você desse um apanhado desse último século para cá das epidemias e o comportamento delas, se a gente pode traçar um paralelo do que está acontecendo hoje. Olha, eu acho que se a gente observar as últimas epidemias, a gente tem uma correlação muito grande dessas epidemias com o meio ambiente. Então, a gente tem, por exemplo, em 2003, a gente teve a epidemia da SARS, que novamente foi um vírus mutante do morcego que atingiu um gato selvagem que era caçado no interior das matas de Guangdong e acabou esse vírus mutante atingindo o homem. Depois a gente teve em 2009 a gripe suína, que na verdade a gripe suína, o H1N1, também foi uma associação de vírus por causa da imensidão das criações de aves domésticas, principalmente a galinha, junto com os porcos. E isso trouxe para a gente. Depois a gente teve a MERS, que também foi por causa da domesticação dos tratadores de camelo. E agora, novamente, esse vírus que veio também do morcego. Então, assim, a impressão que dá é que essa epidemia ela foi de tamanha monta, ela parou praticamente o planeta, que a impressão que dá é que a gente vai ter algumas atitudes um pouco mais, vamos ter algumas atitudes um pouco mais agressivas em relação ao controle disso. A gente passou pela SARS, demos pouca valorização para ela, depois passamos pela gripe suína, e na verdade veio essa que foi o auge da coisa inédita no planeta, né? Parou o planeta. E sabendo que ainda existe outros influenças lá na Ásia, principalmente o H7N9, que a qualquer momento pode aparecer. Então a impressão que dá é que a partir de agora vai ter
um acordo internacional para manter todas as criações dos animais, que a tendência é aumentar por causa desse aumento populacional que a gente vive, uma tendência maior a não mais ter esse acesso a esses animais silvestres. A própria China proibiu já a caça de animais selvagens. Se vai ser respeitado ou não é outra história. Mas a impressão que vai ter é essa, que da mesma maneira que a gente tem os acordos para diminuir a emissão dos gases que causam o efeito estufa, é capaz que tenham acordos internacionais para evitar novamente uma calamidade dessa que para o planeta. Perfeito. Então, agora voltando especificamente para a SARS ou COVID-19, a COVID-19. Por exemplo, já são, pelo menos no mundo inteiro, 9 milhões de pessoas acometidas. Nos Estados, assim, no geral, já quase 500 mil pessoas morreram, 473 mil pessoas já morreram. No Brasil, a gente está em segundo lugar, quer dizer, começou na Ásia, lá na China, e a gente ficou em segundo lugar. O que você espera daqui para frente com relação ao que a gente espera? O que a gente pode esperar daqui para frente? Vai aumentar ainda mais? A gente está chegando numa fase de transição? Já estamos freando? Ou a gente tem ainda uma expectativa de aumento nos casos aí no Brasil e no mundo? Como é que você está vendo? Então, Elisiário, é assim, esse é um vírus novo, um fato inédito, e, na verdade, todo mundo está aprendendo, entre tentativas de erros e acertos, né? Algumas nações fizeram o lockdown, outras nações isolamento, outras optaram por deixar a epidemia transcorrer, depois eles voltaram atrás e assim por diante. Então está todo mundo aprendendo. E, na verdade, todo mundo está meio que colando o que o outro está fazendo. Então, às vezes, dá certo alguma medida em alguma nação, então outras nações fazem a mesma coisa e assim por diante. A impressão que a gente tem é que eu posso estar errado, ninguém sabe nada, a gente tem muito mais dúvida do que respostas. Mas a impressão que a gente está tendo é que a gente teve que mudar o curso natural da epidemia. Então, o curso natural dessa epidemia seria, por exemplo, como a gripe espanhola. Ela aparece, um número grande de casos, uma mortalidade grande, depois aparecem as pessoas que tiveram a infecção, elas ficam imunes, o vírus não encontra mais ninguém suscetível, e aí ele acaba indo embora. Então, em 1 mês e meio, 2, acaba indo embora. A gente mudou um pouco o curso natural dessa história. À medida que a gente fez o isolamento, à medida que algumas nações fizeram o lockdown, a gente acabou diminuindo a progressão dessa epidemia. Mudamos o curso. Então, quando a gente está diante de uma epidemia, a gente calcula sempre aquela famosa imunidade de rebanho, né? Então, isso é baseado no R0. O R0 é quantas pessoas que eu, uma vez doente, eliminando o vírus, quantas pessoas que eu vou infectar. Então, por exemplo, o sarampo é próximo de 20. Então, uma pessoa com sarampo, ela infecta 20 pessoas. 20 pessoas. 20 outras pessoas. Então, é uma das doenças, é a doença mais contagiosa que tem. Então, tem uma fórmula matemática que você define que você precisa de 95% das pessoas imunizadas para o sarampo ser eliminado, porque ele é altamente contagioso. Por isso que a gente fala, olha, a vacinação no Brasil tem que estar mais do que 95% da população para o vírus ser erradicado do Brasil. Por isso que o ano passado a gente teve epidemias de sarampo, porque a gente não atingiu essa meta de 95%, então o vírus circulou. Quando a gente traz isso para a Covid-19, o R0 dela é entre 2 e 4, pode ser uma média de 3, então varia muito de local para local. Se a gente usar esse modelo matemático, a gente teria que ter entre 60% e 70% da população imunizada, ou com a vacina, que a gente não tem ainda, ou que já adquiriram a infecção e produziram anticorpo. Então, isso é 60% a 70%. Tá? A estimativa que a gente tem agora em São Paulo é que está um pouquinho menos do que 10% da população já acometida. Então, quer dizer, a gente precisa de mais da metade da população de um estado e mais da metade da população do Brasil para a gente chegar nessa imunidade de rebanho e para o vírus ser eliminado. Será que a gente vai conseguir isso?
Provavelmente não, porque a gente mudou a história natural. A gente não está deixando mais o vírus se disseminar pelo isolamento social, pela quarentena, pelas medidas de controle. Então, a impressão que dá é que a gente não vai atingir mais um pico. A gente vai acabar achatando a curva e o que todo mundo fica perguntando, quando que vai chegar o pico? Quando que vai chegar o pico? Na verdade, eu acho que a gente não vai ter mais pico. A gente vai chegar num platô e esse platô vai ficar estável entre altos e baixos. O comércio vai ser flexibilizado, vão abrir as lojas, o shopping com as medidas restritivas, aí o vírus vai circular um pouco mais, vai aumentar provavelmente o número de internações, o número de necessidade de leitos de UTI, aí novamente vai conter um pouco o comércio, vai fechar novamente o comércio, que é exatamente o que está acontecendo agora em algumas cidades do interior. E aí a gente vai ficar tendo esse platô sem atingir imunidade de rebanho, e é uma coisa que precisa mesmo, né? Porque senão a mortalidade ia ser muito maior, e a gente vai levar isso até chegar ao aparecimento da vacina, que aí sim a gente vai imunizar o Brasil da noite para o dia, praticamente, com a chegada da vacina. Então, isso é É mais... isso que a gente vai esperar. Então, é o que está acontecendo, por exemplo, o pessoal está perguntando muito hoje. Por exemplo, a gente está tentando ter uma estabilidade nos casos na cidade de São Paulo e infelizmente, obviamente, no interior ele está cometendo cada vez mais, né? Então, e a preocupação é que, obviamente, no interior você tem menos recursos que na capital. Então, essa é a nossa preocupação da disseminação do que está acontecendo aqui em São Paulo e o que está acontecendo nos outros lugares no Brasil inteiro. Exatamente, cada região é uma região heterogênea. Então o vírus começa a circular, começa a crescer em alguma região do interior, fecha o comércio, com isso você atinge um platô. São Paulo libera um pouquinho o comércio. São Paulo deve ter aí cerca de 9% de pessoas já imunizadas que adquiriram o vírus, né? Porque para cada pessoa registrada, então quando você pega, por exemplo, a cidade de São Paulo tem um pouquinho mais de 100 mil pessoas acometidas. Essas 100 mil foram aquelas que se sentiram mal, foram para o hospital, foram internadas ou fizeram o teste. Então a gente acredita, pelo trabalho da Universidade de Pelotas, que para cada uma diagnosticada, deva ter de 7 a 8 que não foram diagnosticadas, que ficaram em casa. Né? Então, se tem 100 mil na cidade, a gente teria aí uns 800 mil na cidade. Uma cidade que tem 12 milhões de habitantes. Então, a gente nem chegou em 10%. Então, como que a gente vai querer a imunidade de rebanho, se a gente precisaria ter 8 milhões de pessoas infectadas? A gente não vai chegar, provavelmente, na imunidade de rebanho e a gente vai ficar nessa história de abre o comércio, aumenta o número de casos, restringe um pouco, depois abre um pouco mais, aí abre bares e restaurantes, aí pode ser que o vírus aumente um pouco, tenha que internar mais gente, a gente fique com medo do colapso do sistema de saúde, aí fecha o comércio de novo. Tem uma programação das aulas voltarem em agosto, pode ser que até lá a gente não tenha atingido nenhuma melhora, continue no platô, que é o mais provável. Aí provavelmente as escolas não vão abrir, vão continuar as aulas online, e a gente vai ter que viver assim até a chegada da vacina. E assim, outra coisa, a gente traçando assim um paralelo, a gente viu pela televisão, obviamente, assim, umas catástrofes muito grandes, principalmente na Europa, em dois países que chamaram muita atenção: a Itália e a Espanha, né? E o que acontece hoje? Está dramática a situação nos Estados Unidos, principalmente no estado de Nova York, e no Brasil, né? Ou seja, principalmente aqui em São Paulo, no Brasil, nós somos o segundo epicentro da Covid. Quer dizer, o epicentro está ainda nos Estados Unidos, mas a gente está... Os Estados Unidos já começou a achatar mais a curva. Eu acho que, obviamente, aquelas medidas que a gente já comentou, a testagem, que realmente é muito importante, que outros países já fizeram lá atrás, Hong Kong, Coreia. Mas o que você acha que vai acontecer? Por que todo mundo está perguntando, assim, tem muitas perguntas assim, a gente vai ter uma quarentena intermitente, é isso? O que essa quarentena aqui para a gente está sendo diferente? Eu acho que uma grande explicação disso foi o que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo, o que aconteceu com Minas. No começo, por exemplo, fizeram... Minas Gerais, por exemplo, tinha muito pouco caso, e agora Minas Gerais, como no Paraná, está aumentando. O que você acha que isso está promovendo?
Será que a gente entrou com quarentena em tempos errados ou isso precisou ser feito? O que você imagina? Ou talvez, por exemplo, a coisa mais potencializada que a gente pudesse fazer seria a testagem em massa? Não, eu acho que é o fato mesmo, a epidemia está intimamente relacionada mesmo com a aglomeração. É intimamente relacionada. Você pode ter vários fatores que favorecem, mas sempre o primordial é a aglomeração. Então, o que eu acho é que a gente vai ter mesmo um sistema de isolamento social intermitente. Uma hora a gente vai afrouxar mais, outra hora a gente vai apertar mais, que é exatamente o que está acontecendo em várias cidades, entendeu? O fato da Itália e da Espanha, e um pouco da França, é que eles foram pegos de surpresa, né? Então, a notícia que vinha lá da China é que era um vírus relativamente tranquilo, acometia mais os idosos, a cidade estava em quarentena, a província de Hubei ficou em quarentena, e a gente não via nenhuma notícia de colapso do sistema de saúde, nada disso, né? E aí o que acontece foi que quando apareceu no Irã e na Itália ao mesmo tempo, aí eles foram pegos de surpresa. Eles viram que era uma doença explosiva, altamente contagiosa, o vírus. Ele é muito mais contagioso do que o da gripe suína de 2009, o H1N1. E, de repente, eles viram que a população lotava o hospital da noite para o dia. Aí a gente começou a entender por que a China construiu aquele hospital em uma semana com 1.000 leitos e logo depois construiu outro, né? Então, o que faltou, eu acho que foi um pouco mais de informação mesmo, de tipo, olha, cuidado que ele é altamente contagioso, explode e precisa de um número grande de leitos. E aí sim, baseado no que aconteceu no Irã, na Itália e depois na Espanha, aí as nações começaram a ficar mais preocupadas e aí sim, logo de cara, a gente aqui em São Paulo instituiu o isolamento social e a gente fez o fechamento do comércio logo no começo. Agora, o que eu acho é isso, é que a aglomeração populacional ela vai favorecer o aumento do vírus e dependendo da velocidade desse aumento é que a gente vai ficar nessa quarentena intermitente, né? Fecha comércio, abre comércio e assim por diante. Uma coisa que eu queria ativar, mas aí já é um âmbito bem pessoal disso, que existe muita contradição assim, nesse sentido, com relação à participação da OMS nessa pandemia. Muitos criticaram porque a OMS foi meio negligente, entre aspas, no início da infecção. Mas acho que acima, o que eu entendi foi mais por desconhecimento, ou talvez pela própria informação que foi passada da China para eles. Mas o que você está achando assim, das medidas, das diretrizes que a OMS está tomando, ou que desde o início até agora? Acho que no início foi meio conturbado, e daqui para frente, o que você está achando das medidas da OMS? Que é uma referência. É uma referência. É a referência mundial. A gente tem que para tratar de qualquer doença, a gente segue guidelines. Obviamente, a OMS, obviamente, numa pandemia que vai reunir justamente a própria definição de pandemia, são vários continentes, praticamente todos os continentes comprometidos, ela tem que ser a referência. E está tendo até muitos problemas, até do ponto de vista internacional, de governos, Trump, quer dizer, dizendo que não vai dizer mais nada, vai dar mais dinheiro para a OMS, entendeu? Como é que você vê isso? Na verdade, assim, em toda epidemia e pandemia, sempre o que marca mesmo são essas alterações, esses pânicos generalizados, as críticas sempre à situação. Então, isso é uma coisa extremamente comum na história das epidemias, né? E, na verdade, a OMS, a função dela é meio que coordenar e dar as diretrizes, né? E cada nação vai acabar adaptando aquela diretriz da OMS de acordo com a sua característica econômica, social, política e assim por diante. A OMS ela pode ter pecado um pouco no começo de ter demorado a dar o alerta que era uma pandemia, mas, ao mesmo tempo, na medida que ela recebeu, no dia 31 de dezembro de 2009, a notificação da China que deu um alerta de uma nova epidemia, ela imediatamente já comunicou. Na medida que a infecção estava aumentando, ela estava atualizando tudo, com as informações da China.
E esse fato dela ter demorado de dar o alerta não teve tanta implicação, porque a gente vive num mundo globalizado da informação. Então, o mundo todo estava recebendo as notícias dos casos disseminando. E o mundo todo já estava tomando algumas medidas como uma doença em pandemia, mesmo sem a OMS ter falado que era uma pandemia. Então, às vezes, tem essas críticas exageradas, mas que na prática não tiveram tanta influência assim no conduzir. É que a gente está diante de um vírus novo, mutante, que todo mundo é suscetível, Lógico. altamente contagioso e que com uma mortalidade que a gente fala que é uma mortalidade pequena, o jovem tem 0,2%. Poxa, mas 0,2% de 1 milhão de infectados começa a ser um número absoluto muito grande. E quando você vai para a faixa de 50 anos, a mortalidade é um pouquinho mais de 1%. Isso não é uma mortalidade pequena. 1% não é. 1% é uma baita mortalidade. E aí você vai lá para 60 anos, cresce para 3%, depois 8%, 15% para a faixa de 80 anos. Então, na verdade, a OMS teve que administrar uma crise monstruosa lá. E ela fez o papel dela. Ela, em relação à cloroquina, ela colocou os testes, de repente sai um trabalho falando que traz prejuízo, aí ela teve que reportar isso tirando a cloroquina, então ela está fazendo o papel dela, que é difícil administrar uma crise e ao mesmo tempo tem uma cobrança, porque é uma pandemia, e a pandemia tem o pânico e cobrança. Quem foi o culpado, quem está errando, está tudo errado, entendeu? Exato. Isso... Não, sem dúvida. E aí está o problema econômico mundial que isso determina, entendeu? Exatamente. Aqui está dizendo, por exemplo, os Estados Unidos praticamente não tinham desemprego. Agora eles têm praticamente taxas de 20% a 22%, 3% de pessoas sem emprego. Imagina a quantidade de recessão. Quer dizer, dizem que pelo menos a gente vai demorar pelo menos uns 2 anos para voltar no nível que estávamos antes da pandemia. Então, isso tudo de implicação é muito crítico. Agora, as medidas são assim, eu já vou reportando assim com relação a tratamento. Obviamente, a gente ficar de quarentena, isolamento social é uma coisa positiva. O uso da máscara, a efetividade da máscara, no começo foi recomendado, outra hora não foi recomendado, mas o que a gente observa hoje a recomendação é não só você está protegendo o outro também, né? Porque você pode ser um sujeito que se contaminou e pode contaminar outro. Muitas vezes as pessoas não se percebem, eu não vou usar máscara, eu sou atleta, não tenho problema, mas na realidade você está querendo prevenir a outra pessoa de pegar. Então você acredita que essas medidas são, obviamente, efetivas, não? Sim, na verdade é aquilo que eu falei, a gente foi aprendendo com essa epidemia. Sempre, em todas as doenças respiratórias, todos os principais órgãos internacionais de saúde, o CDC, a OMS, eles sempre foram contrários ao uso de máscara. Porque a máscara ela é um fator a mais para a transmissão de vírus respiratório. Porque a pessoa não usa a máscara direito. Então, por exemplo, a gente vê, a pessoa pode conversar com a outra, ela pode receber vírus, o vírus pode ficar na região cervical, e a gente vê muitas pessoas abaixando a máscara, colocando na região cervical, depois trazendo a máscara contaminada. Ou senão, tirando a máscara, que eventualmente pode estar contaminada, dobrando, pondo no bolso, aí não lava a mão, depois tira a máscara do bolso, desdobra ao contrário, encosta ao contrário. Então, sempre foi assim. Aí o que acontece? Apareceu um vírus em que a gente começou a descobrir que tem muitas pessoas oligossintomáticas eliminando o vírus. Então aí a máscara, entre os fatores positivos e os negativos, para esse vírus, ela começou a ter muito mais fator positivo. Porque uma pessoa com sintoma leve, ela não está eliminando o vírus para a próxima. Então a função da máscara começou a ser principalmente para os assintomáticos ou oligossintomáticos não transmitirem o vírus, né? E a outra coisa que vale a pena falar é isso da imunidade do rebanho. A gente está longe de atingir, provavelmente a gente não vai atingir. Então, precisa tomar muito cuidado com essa flexibilização do comércio. Então, o fato do comércio abrir em horários restritivos não significa, porque a pessoa pode associar como um quadro mais tranquilo. E aí ela relaxa nas medidas de prevenção. Então, mesmo com o comércio aberto,
ainda é a recomendação de ficar em casa, de ir no comércio estritamente se necessário, não é para ir passear nas lojas, na rua, só por passeio, tomar as medidas, porque inconscientemente a gente começa a relaxar, porque a gente começa a ter um convívio social com outras pessoas, pessoas com a máscara baixada, conversando, então inconscientemente a gente começa a relaxar. E na verdade não, essa hora é a hora que a gente tem que ficar mais policiando as medidas para a gente não se contaminar. Usar máscara direitinho, lavagem das mãos, com álcool gel e assim por diante. Entendeu? Perfeito. E assim, com relação, por exemplo, agora ao tratamento, voltando agora a um foco no tratamento, que eu acho que assim, com relação à hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, ou seja, no atendimento pré-hospitalar. Como é que você vê? Como é que a gente, por exemplo, um paciente chega para você, olha, eu estou com anosmia, não estou sentindo o cheiro da comida, tive um pouco de febre, quer dizer, é um sinal de alerta. Você começa a tratar como esse paciente? O que a gente pode falar para esse público? Olha, como é que eu devo me reportar? Então, na verdade, o tratamento surgiu dentro dessa loucura toda da epidemia, surgiram várias hipóteses, vários trabalhos apressados em relação a isso, e aí começou a ter essa loucura de querer achar logo uma vacina e querer achar logo uma droga que fosse terapêutica. Então, aí surgiu toda essa polêmica de cloroquina, não cloroquina, que não é uma polêmica, não é uma politização, não. A cloroquina é um trabalho que saiu eventualmente lá na França, que ela podia diminuir a quantidade de vírus, e todos queriam um tratamento. Então ficou aquele grupo favorável, o grupo contrário da cloroquina. Agora está cada vez mais claro que provavelmente ela não tem nenhuma ação mesmo, que é o que a grande maioria das pessoas acreditavam, né? A novidade que surgiu agora é o corticoide. Então, é um quadro viral em que a gente não tem o que fazer, não existe uma droga antiviral para esse vírus, então a gente só trata o sintomático. E aí é um outro alerta. O corticoide apareceu nesse trabalho de Oxford, agora o trabalho foi publicado não, mas ele foi visualizado, ele foi exposto para as pessoas avaliarem. E, na verdade, você tem uma infecção viral em que a tua imunidade controla esse quadro viral, você fica com febre ou com sintomas leves e esse vírus acaba indo embora. Em algumas pessoas, você tem um processo inflamatório muito grande no pulmão. E aí essa pessoa pode precisar de oxigênio ou, eventualmente, de uma UTI. Nessa fase em que precisa de oxigênio ou precisa de UTI, que ele está com falta de ar, precisando de catéter, que predomina a fase inflamatória, aí sim o corticoide foi benéfico, né, nesse trabalho. Perfeito. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando apareceu a cloroquina, sumiu da farmácia a cloroquina. Naquele atentado de 11 de setembro, lá em 2001, que logo depois apareceram as cartas com o bacilo do antraz, o antibiótico ciprofloxacina era alardeado como quem tratava o antraz. Acabou a ciprofloxacina nas farmácias. Então, o medo agora é a população comprar o corticoide, comprar a dexametasona e, eventualmente, se automedicar. Não, é extremamente perigoso, porque ele tem um momento certo para ser iniciado. Não é tipo, eu estou com mal-estar, indisposição, é Covid, eu já vou tomar o corticoide. Não, nessa fase inicial ele pode até ser maléfico. Ele tem que ser usado no momento certo, e geralmente é em hospital com a supervisão do médico. Perfeito. Mas assim, a ivermectina e a cloroquina, em ambientes, vamos dizer assim, você usar como fator preventivo, como é que você vê isso? Então, a cloroquina ficou uma polêmica tão grande e foram saindo trabalhos. Então, saiu o trabalho britânico dando a cloroquina numa fase mais inicial para um grupo de pacientes em comparação com o outro que não teve benefício. Aí os Estados Unidos também fez um trabalho na tentativa de ser preventivo.
Então, as pessoas que tinham contato com pessoas infectadas de alto risco começavam a tomar a cloroquina antes de ficar doente. Também não teve nenhum benefício. E a gente realmente tem medo da cloroquina, porque, na verdade, a cloroquina é uma droga segura em algumas populações com algumas doenças. Só que esse vírus causa lesão endotelial, que a gente não sabia, esse vírus favorece trombose, que a gente não sabia, e esse vírus também tem uma agressão pelo coração. Então, aí assim, a cloroquina pode dar arritmia, mas nunca deu numa população de doenças reumatológicas. Mas esse vírus, ele compromete também o miocárdio. Então, será que nesse vírus a cloroquina não dá mais arritmia? Então, é isso que a gente fica morrendo de medo. A gente não tem como responder, exatamente. É a mesma coisa, por exemplo, o anti-inflamatório. O anti-inflamatório é maravilhoso. Eu estou com dor no ombro, tomo um anti-inflamatório, é ótimo. Só que se eu tiver uma úlcera gástrica, e você sabe melhor que eu, ele pode causar um sangramento. Se eu tiver uma doença renal e o meu rim estiver no limite, o anti-inflamatório pode acabar com a função do meu rim. Então, é isso que a gente não sabe, se a cloroquina faz malefícios, entendeu, para o quadro do Covid. E, na verdade, a gente não sabe nem se ela muda o prognóstico, se realmente ela melhora ou não, né? Perfeito. Eu acho que foi... Olha, só para você ter uma ideia, em 1890, a tuberculose era o grande mal do final do século XIX. De repente, o Robert Koch, que era uma autoridade na época, porque ele tinha descoberto o bacilo, ele achou que tinha descoberto a cura da tuberculose. Então, ele injetou lá a tuberculose em cobaia, aí ele acabou tirando o material, injetando em cobaia infectada e elas melhoravam. Ele acabou relatando isso no 10º Congresso de Medicina de Berlim. Nossa, a notícia correu, saiu no New York Times, saiu num jornal britânico, todos os médicos comentavam, todos os médicos falavam que a cura estava próxima, todos queriam esperar os trabalhos que ele estava fazendo em humanos, e depois de 6 meses acabou mostrando que não tinha nada de eficácia, era tuberculina o nome. O que parece hoje em dia é que a cloroquina é a mesma história, né? Saiu um trabalho na França, e mesmo assim foi um trabalho que só mostrou que o vírus diminuiu na orofaringe das pessoas infectadas. Mas não teve nenhuma correlação. Quem tomou viveu, quem não tomou morreu. O trabalho não mostrou nada disso. Mas, de repente, foi um alarme geral, todo mundo. Agora não se fala em outra coisa do que estamos esperando o estudo da cloroquina. Não, eu é a acho mesma que, assim, história. Foi bom você ter comentado com relação, por exemplo, à tuberculose, ou mesmo o sarampo, que, por exemplo, são epidemias que ocorrem até hoje, e o pessoal não tem noção, né? Quando a gente vai avaliar, só para a gente ter ideia, a tuberculose de 1850 a 1950 matou 1 bilhão de pessoas. Quer dizer, então, 1 bilhão? 1 bilhão de pessoas. Quer dizer, a gente pensa, imagina, e elas estão aí ainda circulando do nosso dia a dia, e hoje em dia, minha esposa é pneumologista, a gente tem, ela comenta muitas vezes populações, assim, a pessoa não pensa, deixa de ser, e é a tuberculose. Quer dizer, isso está convivendo ainda hoje conosco, e até casos extremamente graves. Mas outra coisa que eu queria comentar com... E o interessante é que assim, as doenças infecciosas elas estão intimamente interligadas com a atividade humana, política, econômica, social e assim por diante. Então, por exemplo, uma das coisas que mais preocupa hoje em dia é a tuberculose resistente. Então, se você toma uma medicação errada ou se falta medicamento, a tuberculose ela pode ficar resistente. Aonde que apareceu desde a década de 90 a tuberculose resistente, a maior incidência de tuberculose resistente? Nas nações do leste europeu e naquelas nações que emergiram da fragmentação da União Soviética. E por quê? Porque eles passaram uma crise econômica brutal quando a União Soviética faliu e emergiram todas aquelas nações, de uma hora para outra elas emergiram completamente órfãs, porque elas não tinham mais o apoio de Moscou. Então o sistema de saúde faliu, não tinha campanha para tuberculose, uma hora tinha remédio, outra hora não tinha remédio, uma hora faltava um remédio, não faltava outro. Então, conclusão, hoje a maior incidência de tuberculose resistente, que é um problema, é tudo naquela região, entendeu? E aí a gente fala, o que será que está acontecendo aqui na Venezuela?
A Venezuela está tendo um sistema falido de saúde, tanto que voltou a ter o sarampo, que foi importado para Manaus, tanto que está tendo casos de difteria. E a tuberculose na Venezuela? Será que está aparecendo tuberculose resistente por causa do sistema de saúde falido? Exato. Então, essas doenças são dinâmicas, elas não são estáticas. Era só um exemplo para aproveitar. Está aparecendo muita pergunta aqui, até queria que eles querem que você comente a respeito do tratamento. A Inverctina, o que a gente faz? O que você tem a falar sobre ela? Então, todos esses estudos são estudos em culturas. Então, não dá para a gente reproduzir isso no humano, entendeu? A própria cloroquina tem efeito em diversos quadros virais de bloquear os quadros virais. Então, não dá para a gente transferir isso para os humanos, entendeu? Então, assim, não existe, não tem nenhum trabalho que mostre que ivermectina atua na evolução, melhora a evolução, ou a cloroquina melhora a evolução. Não tem nenhum trabalho. O que tem é esperar o paciente melhorar com o sintomático. Se ele evoluir com falta de ar, é porque ele deve estar com um quadro mais inflamatório do que viral, e dependendo do tempo em que isso aparece, ele vai ser internado para oxigênio, e agora sim, o corticoide está mostrando que é um potente anti-inflamatório. Perfeito. O grande efeito do corticoide, pelo que o trabalho demonstrou, foi diminuir mortalidade. Isso foi espetacular. Eles diminuíram consideravelmente a mortalidade dos pacientes que introduziram e fizeram um trial, né? E eles fizeram um trabalho, compararam, né? Exatamente. Então, aí você tem como mostrar a efetividade do tratamento. Né? E já estava tendo trocas e relatos entre os meios médicos internacionais mostrando os resultados positivos quando você dava corticóide para tirar a inflamação. Então já era uma coisa que estava sendo usado, mas o que faltava era um respaldo de um trabalho que mostrasse, entendeu? E aí apareceu esse de Oxford. Agora, a cloroquina e a ivermectina não é que está sendo usado com resultados bons, é que estão aparecendo trabalhos em que não estão mostrando nenhuma eficácia. Efetividade, exato. Um atrás do outro. Então, quer dizer, é uma coisa que surgiu do nada, exatamente com aquela história do Pasteur de 1890, em que a mídia começou a relatar, olha, uma boa notícia, a cloroquina começou a sair em jornais, e aí a gente acabou comprando, muita gente acabou comprando essa ideia. Então, tá surgindo, antes de eu comentar um outro tratamento, que seria as vacinas, mas está tendo muita pergunta aqui que o pessoal está comentando. Por exemplo, a postura que a Suécia tomou em relação, por exemplo, à Dinamarca, os países nórdicos, em relação ao resto, que, por exemplo, eles não fizeram nenhum tipo de isolamento social mais efetivo. O que você acha que eles, assim, em termos de diferencial, eles vão ter, talvez não de imediato, que mostraram que foi a incidência de contaminação e de mortalidade foi maior. Agora, você acha que eles fizeram a coisa certa, que não fizeram? O que você acha? Não dá para falar em relação à coisa certa ou à coisa não certa, porque, na verdade, a gente está aprendendo muito. Então, por exemplo, na região da Espanha e na região do norte da Itália, tinha uma porcentagem muito grande de uma população idosa. Né? Então, isso justifica aquele caos todo, porque foi a população mais acometida, de lotar os hospitais. Quando você vai para os países nórdicos, eles vivem uma outra realidade de outras nações. Primeiro que eles têm uma população menor, então é capaz que eles cheguem na imunidade de rebanho com uma facilidade muito grande. São países que não têm essa característica de aglomerado populacional nosso. Exato. Então, lá não tem as comunidades, entendeu? A gente fala, por exemplo, o R0 desse vírus é em torno de 3. Uma pessoa passa para 3. Só que isso não depende só do vírus, o R0. Depende das condições sociais. Então, uma pessoa infectada dentro de uma comunidade em que ela mora com uma família inteira em cômodo pequeno, o R0 vai ser maior, porque ela vai infectar uma quantidade muito grande. Essas pessoas convivem com as outras ali do lado, elas se aglomeram na calçada, porque a casa muitas vezes é usada só para dormir. Não tem esse negócio de ficar no seu escritório, no computador, porque não tem escritório lá.
ou ficar na sala vendo televisão, porque a sala é minúscula, e assim por diante. Então, aí, cada região, se a gente adotasse isso aqui, com certeza iria explodir essa epidemia, porque a gente foi descobrindo que é um vírus altamente contagioso, coisa que a gente não sabia. Então, por exemplo, o Japão traz os repatriados de Hubei, quando fecha a fronteira, eles vão para a quarentena, ele faz a testagem. Aí ele descobre que 1/3 tem o vírus presente, mas não tem sintoma. Aí depois se descobre que uma pessoa que foi fazer um trâmite comercial em Berlim, voltou, ficou doente. Lá em Berlim, quando ela estava assintomática, ela passou o vírus para duas, três pessoas. Então aí a gente começou a aprender e ver, pô, esse vírus é altamente contagioso, entendeu? Então, e agora, por exemplo, você deve receber isso muito, me falam toda hora, não, mas e a vacina? Por que a vacina não está pronta? Por que a vacina? Porque, cara, eu quero ter a vacina. Aí o pessoal, por exemplo, a gente fala, medicina é muito diferente. Seja eu, na minha área cirúrgica, a gente tem que, até um tratamento, aí você mostrar que um tratamento cirúrgico é mais efetivo que o outro, você tem que comparar, você tem que fazer estudos, quer dizer, e aí você tem estudos de fase 1, fase 2, fase 3, o que significa isso? É você primeiro saber o que é essa medicação, qual é a dose que você pode depois estudar em ratos, depois você vai estudar em humanos, fase 2. Agora a gente está na fase 3. O que é a fase 3? A gente já tem algumas vacinas prontas para serem testadas num grupo de populações que vão ser, obviamente, mostrar aí agora os reais benefícios e talvez os malefícios que elas possam trazer. E a gente tem dois, obviamente, a fase 3, pelo menos, de 2 vacinas que até a gente já está envolvido nisso. Uma até lá no Unifesp, que é a de Oxford, e a do Instituto Butantan, que são de laboratórios diferentes. Isso. E agora, acho que para o nosso público, acho que seria interessante você explicar o que é uma vacina, até o histórico da vacina, né? Você gosta disso, eu sei muito disso, você gosta de falar sobre isso, e assim mostrar a importância desses estudos de vacina e a demora. Por que demora? Por que a gente não pô, não faz, só fazer a vacina, vai lá, aplica, é só pegar um pedacinho do vírus, vai lá e faz, aplica e resolve o problema. Como é que é isso, Gustavo? Perfeito. A vacina ela passa por um sistema absolutamente rigoroso de segurança, é a primeira coisa. E, na verdade, a gente teve um histórico de aprendizagem com as vacinas. Então, desde a primeira vacina sintetizada mesmo, de uma maneira racional, que foi a vacina para raiva, lá no começo, os anticorpos eles atacavam muito o sistema imunológico da pessoa. Então, teve que ser corrigido. Quando apareceu a vacina da difteria, ela era uma vacina com a toxina. Então, davam uma antitoxina, mas às vezes podia calcular errado a dose. Aí você acabava causando o malefício para a pessoa. Aí surgiu a vacina para a febre amarela, mas usava plasma de paciente, sem saber transmitir hepatite B. Então, as vacinas, a gente foi aprendendo muito, né, entre vários erros lá atrás, antes dos anos 60, e aí a gente chegou no auge da vacina com uma segurança plena, mas a segurança da vacina inclui todas essas fases, não tem jeito. Tá? Então, essa fase, por que o Brasil está participando muito? Porque quando você vai fazer essa fase da testagem, numa quantidade grande de pessoas, você vai ver a segurança e você vai ver se tem realmente proteção. E você só pode fazer isso num local que está tendo epidemia. Não adianta eu ir lá em Wuhan, que não está tendo epidemia, e fazer o teste da vacina. Porque eu não vou comprovar se proteger ou não, porque não tem vírus mais lá. Então, o Brasil está numa fase ideal para ter o teste, porque a gente está na vigência ainda da epidemia, né? Agora, vão ser abertos os estudos, vão ser recrutadas as pessoas, elas vão entrar em contato com o Instituto Butantan e com a Escola Paulista, que é a de Oxford, aí as pessoas vão receber a vacina, vão ser acompanhadas, e aí depois vai ser observado se ela protegeu ou não. Então, isso vai demorar, não tem jeito. Você vai ter que demorar isso. Na melhor das hipóteses, chegaria aí em novembro, dezembro, e o mais esperado é que chegue mesmo no começo do ano que vem.
Então não tem jeito, não tem como a gente antecipar. E a vacina tem uma coisa engraçada, porque assim, na epidemia da gripe suína, do H1N1 de 2009, durante a epidemia, todo mundo perguntava da vacina. Cadê a vacina? E a vacina? Quando vai chegar? Porque estava no auge da epidemia. Eu lembro Exato. perfeitamente que a vacina chegou em janeiro, tá? Lógico que ela chegou numa fase mais curta, porque já se conhecia todo o know-how de se fazer uma vacina para influenza, porque já existia, né? E quando a vacina chegou, a epidemia já estava em evolução. Declínio. Aí Exato. ninguém queria saber da vacina. Aí a dúvida era, mas essa vacina é segura? Essa vacina não tem efeito colateral? Já teve muitos episódios de vacina. Aí começou a criticar a vacina. Então ela virou de herói, virou a vilão. Então hoje em dia a Exato. vacina é um herói. Se ela chegasse hoje, todo mundo ia querer. Agora vamos ver lá para frente se todo mundo vai querer, se a epidemia diminuir, né? É que provavelmente Mas, não vai diminuir. mas assim, tecnicamente, como é que uma vacina é feita para as pessoas entenderem? Como é que você chega à fabricação de uma vacina? A vacina você busca um antígeno, né, de um vírus, de uma bactéria ou de uma toxina, e aí você tem que achar um antígeno, que aquele antígeno estimula o teu sistema imunológico a produzir anticorpo. Então aí você achou aquele antígeno, produziu anticorpo. Então aí sim você pode usar aquele antígeno para fazer a vacina. Em alguns quadros é difícil você achar esse antígeno. Então, o que você faz? Você pega, por exemplo, o vírus e faz ele atenuado. Então, é o exemplo, por exemplo, do sarampo, da febre amarela. Então, a gente tem vírus atenuados, porque é mais difícil você conseguir a resposta de anticorpo aos antígenos. Tá? A vacina do coronavírus ela está sendo feita com antígenos, então não é vírus atenuado. Entendeu? E Então, o outra que coisa. demora uma vacina é isso, é você achar o componente dela que estimula o sistema imunológico a produzir anticorpo. Então, e outra coisa, por que a gente todo ano, né, tem que tomar vacina de influenza, né? E será que a gente vai ter que fazer, vai acontecer a mesma coisa com o coronavírus? Então, A isso é gente uma não sabe, dúvida. né? Isso é uma dúvida. É porque a vacina do influenza, o influenza ele sofre mutações frequentes, e aí aquele anticorpo que você produziu, ele não reconhece mais o vírus. Então você tem que produzir uma vacina nova, tá? A grande dúvida que a gente tem hoje em dia é isso. Se eu pego esse coronavírus, se eu pego a Covid-19, eu vou produzir anticorpo para o resto da vida ou eu não vou produzir anticorpo? Quer dizer, ou eu vou produzir anticorpo, esse anticorpo vai caindo ao longo do tempo e eu posso reinfectar. Será que esse vírus vai sofrer mutação e eu vou ter que fazer uma vacina todos os anos nova, que nem a da gripe? Então essas são as perguntas que a gente não Que a gente sabe não responder sabe, ainda. exatamente. Isso a gente Exatamente. não sabe. A gente está aprendendo muita coisa. Por exemplo, quando você fala em sorologia, né? Então você colhe o sangue da pessoa e você dosa se essa pessoa tem imunoglobulina, se ela tem a IgG, que é o anticorpo contra o vírus. Aí eu falo, se essa pessoa tem IgG, então é sinal que ela teve a infecção e produziu anticorpo. Só que a gente está vendo uma parte da população que tem sintoma leve ou assintomáticos que não produzem anticorpo. Então, essas pessoas, elas estão conseguindo se defender do vírus através da imunidade das células que atacam o vírus e dos mediadores. Elas não estão dependendo de produção de anticorpo. Então, qual que é o significado disso para essas pessoas? A gente não sabe, entendeu? Entendi. E aí entra nos problemas da sorologia. Então, se eu faço uma sorologia que venha negativa, é um falso negativo? Ela teve um sintoma leve, mas não produziu anticorpo? Ou será que a minha técnica ainda não está apurada? Porque a gente começou a fazer sorologia agora. Então, a gente vai fazer outras gerações de sorologia melhores. Então, a sorologia da atualidade, ela tem falsos negativos e falsos positivos, né? Então, não dá para eu fazer uma sorologia e falar, olha, o meu anticorpo veio positivo, a IgG. Então, é sinal que eu já tive. Não, não é sinal que você já tive. Pode ser que seja um falso positivo, que foi o que a gente teve no começo da AIDS. No começo da AIDS, a nossa sorologia não era boa. Então, eu precisava de uma sorologia positiva, só que não batia o martelo.
eu precisava conversar com o paciente e saber se ele tinha motivo para ter AIDS. E aí eu juntava as coisas para fazer o diagnóstico. Então, se você fizer uma sorologia sem nenhum sintoma e tiver positivo, o IgG, você vai falar, então é sinal que eu produzi anticorpo. Não, pode ser um falso positivo. Você vai ter que manter todos os cuidados como você está mantendo até agora. Mas, por exemplo, a gente, que nem os profissionais de saúde, por exemplo, a diretriz que a gente tem nos hospitais hoje em dia, para a gente até ter a medida de prevenção para os nossos pacientes, para toda a equipe, é dosa 72 horas antes o paciente, ele fica tecnicamente como se fosse uma quarentena em casa, ele dosa 72 horas, e a equipe médica, cada 15 dias, se obriga a fazer o PCR. Você acha isso uma medida segura? Como é que você vê isso? É uma medida que tem uma lógica, mas a gente não sabe se é a melhor medida ou não, porque faltam estudos. Mas aí, cada um vai montando a sua estratégia. Então, vocês estão fazendo o PCR, para ver se eventualmente não estão sendo carregadores do vírus, se não estão com quadro assintomático, oligossomático, para os cuidados do paciente. Poderia ser uma vez por semana? Poderia ser uma vez por semana, porque nada impede que você acabe se infectando, faça o exame hoje, acabe se infectando amanhã, de repente, depois de 3, 4 dias, você vai ter mais replicação e vai estar replicando, eliminando o vírus, e você só vai saber depois de 15 dias, daqui a 2 semanas. Então, poderia ser uma vez por semana. Então, não tem um certo. É uma maneira que se bola para você tentar cercar de todas as maneiras, entendeu? Tá tendo muito questionamento dos testes sorológicos. Quando é que você indica fazer a sorologia do IgG, IgM? Então, os testes sorológicos é assim. Quando a pessoa está doente e ela está com sintoma da Covid, com clínica da Covid, a gente faz o diagnóstico através do PCR. Então, você colhe do nariz, lá da nasofaringe, pode colher junto à orofaringe e procura o vírus. Achou o vírus com sintoma, fecha o diagnóstico de Covid. O problema é que não é sempre que a gente acha o vírus. Então, tem alguns casos que a gente não consegue achar o vírus. Às vezes, o ideal é coletar do escarro. O paciente pode não ter escarro para achar o vírus. Lá no escarro, ele tem uma positividade melhor. Então, esse paciente que eu não consigo achar o vírus, vale a pena eu fazer a sorologia. Depois de 10 dias que começa a positivar. Aí a sorologia vem positiva, eu fecho o diagnóstico. Tá? Perfeito. Agora, se eu sou uma pessoa que, eu quero saber se eu tive Covid, eu queria saber, então eu vou lá e faço a sorologia. Eu não tive nenhum sintoma, não tive absolutamente nada. Se a sorologia tiver positiva, a IgG, depende de onde eu estou. Então, por exemplo, se eu tiver na cidade de São Paulo, que está circulando o vírus, que tem uma epidemia instalada, essa sorologia positiva, tudo indica que ela é verdadeira, que eu entrei em contato com o vírus e produzi o anticorpo. Mas eu não posso ter certeza que seja um falso positivo, porque a gente também tem falso positivo, porque é uma sorologia nova, que a gente vai melhorar com com as próximas técnicas, entendeu? Se eu fizer essa sorologia, por exemplo, lá no caseiro do teu sítio, que só fica lá e vier positiva, eu vou falar, isso é um falso positivo, porque ele está isolado no meio do sítio lá, entendeu? Então, por isso que a gente não gosta de fazer uma sorologia. Vou fazer uma sorologia para ver se eu estou livre. Não, porque se tiver positivo, eu não vou ter certeza que é um falso positivo, a não ser que a pessoa tenha tido clínica. Olha, há 3 semanas eu fiquei sem olfato, sem paladar, me senti um pouco mal e depois eu fiquei bem. Então teve uma clínica sugestiva. Moro em São Paulo, que é onde o vírus está circulando. Sorologia positiva. Aí eu falo, você teve o Covid, entendeu? Perfeito. Agora, isso serve para o teste em massa. Porque mesmo eu sabendo, aí no teste rápido, mesmo eu sabendo que o exame pode dar erro, tanto para positivo quanto para negativo, quando eu faço um teste em massa, eu coloco esse erro na estatística. Então, por exemplo, a Universidade de Pelotas fez um teste em massa e chegou, olha,
2,2% da população de São Paulo já tiveram a infecção do vírus. 2,2 mais ou menos tantos por cento, porque aí ele coloca o erro. Então, para a população em massa, vale a pena o teste rápido. Para a pessoa individualmente saber se teve a infecção ou não, é a sorologia. Só que eu tenho que interpretar a sorologia dentro do contexto todo. Não é para vir um exame positivo e falar, eu já tive o Covid, não vou fazer mais nada, eu estou liberado. Isso não existe. O exame pode estar errado ainda, tem que usar máscara, tem que lavar a mão. Mas assim, porque está tendo muitos testes sorológicos, assim, até fazendo em farmácia, tudo. Aonde você indica que esses testes devem ser feitos para serem mais confiáveis? Os testes mais confiáveis são os testes de laboratório. Esses testes rápidos, eles mostraram que tem muito mais erro. Muito mais erro. Então, os testes rápidos, eles são bons para essa testagem em massa. Eu quero saber quantas pessoas provavelmente já pegaram Covid em São Paulo. Então, eu chego lá e testo 200 mil pessoas. Aí, dentro dessas 200 mil pessoas, eu sei a porcentagem que pode dar erro e chego a uma conclusão relativamente segura. Se a pessoa quiser fazer o exame individualmente, não adianta fazer o teste rápido, porque ele vai dar muito erro. Se vier negativo, eu não vou acreditar. Se vier positivo, eu também não vou acreditar. Então, a melhor maneira de fazer, que melhora o teste, são os testes dos laboratórios, os testes sorológicos mesmo, que colhem o exame de sangue. Que aí são os testes de ELISA, quimiluminescência, e cada laboratório tem o seu. Então, perfeito. É a sorologia de IgG e IgM do sangue, não é o teste rápido. Perfeito. Então, eu acho que assim, é muito esclarecedor para a pessoa ter ideia a que fase que nós estamos. E o que você, por exemplo, agora, para tentar fechar, com relação à pandemia, que muita gente ainda tem, por exemplo, o fato de as pessoas estarem reclusas em casa, a gente está tendo até... vamos ter problemas econômicos, vamos ter problemas psicológicos e psiquiátricos. Que, assim, mensagem alentadora você pode trazer para os nossos ouvintes que a gente pudesse transmitir em termos de positividade ou de expectativa para eles com relação à Covid-19? Eu acho que assim, a mensagem positiva é que a gente não vai ficar, é inviável, eu acho que é impossível ficar nesse isolamento social, nesse comércio fechado. Isso é uma coisa impossível. Os órgãos do governo, estaduais, municipais, eles vão ter que ficar tateando, tanto que eles já estão abrindo o comércio, mesmo com medidas restritivas. Então, à medida que a gente conter o avanço do vírus, que não voltar a ter um aumento do vírus, eles vão flexibilizando mais. Eles vão abrindo por mais tempo o shopping, eles vão começar a abrir bares e restaurantes e assim por diante. Então, isso vai depender da nossa atitude. Então, se a gente tomar todos os cuidados, a gente vai conseguir conter um pouco esse avanço. E aí a gente pode deixar o comércio por mais tempo aberto e, eventualmente, até aumentar essa abertura. Tá? Isso é uma grande notícia. E a gente vai ter que ir levando isso, passando um aperto até chegar à vacina. Não vai ter jeito. Agora, o que a gente tem que ter consciência é que, assim, isso é uma guerra. Não tem. A gente teve o azar de aparecer um vírus que todo mundo é susceptível, e a gente vai ter que conviver com isso. Não tem jeito. A gente vai ter que achar a melhor estratégia para cada um do seu trabalho para isso. Não tem como. É a mesma coisa que a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Ninguém queria a guerra, mas como estava a guerra, a população teve que enfrentar aquilo, não teve jeito. É a mesma coisa, é uma guerra. E é uma catástrofe anunciada. Porque, na verdade, se a gente não tomar outras medidas, o próximo é o influenza lá das aves, o H7N9, que está lá circulando, que pode sofrer mutação. Por isso que eu acho que provavelmente vai ter um acordo mundial para não mais correr esses riscos de vírus selvagens, ou senão desses aglomerados de criação doméstica de aves junto com porco, todo mundo evacuando lá naquele mesmo armazém, com o homem passando, entendeu? Vai ter que ter uma política disso daí rigorosa. Stefan,
Muito obrigado. A gente está quase que encerrando. Eu não sei como te agradecer, mas Eu que seguramente agradeço, imagina. a gente vai ter outras oportunidades de falar sobre várias coisas que tem, o pessoal tem muito interesse. E você está intimado a me mandar aonde encontram os seus livros. O pessoal está me perguntando. O Nas pessoal quer livrarias saber mais. fechadas. Mas tem como achar isso na internet, eu já achei. Tem Cara, nos e-books aí, eles têm. um grande abraço para você e a toda a família. Valeu, Obrigado, cara. Um abraço, abraço. Elisiário. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.